Bora nação, trazendo mais um corte aí muito bacana pra gente estar reagindo junto, pessoal aí do F-Show, um programa aí bem humorado, né? Um programa bacana com boas discussões. E a discussão no momento aí é realmente essa situação do Pedro, né? Titularidade ou não, isso aí é teimosia do Felipe Luiz. O que que vocês acham, hein? Pedro tem que ser o titular desse time nessa reta aí final decisiva do campeonato ou não? Eu particularmente acho um bom jogador, mas confesso que em alguns jogos acredito que aquela intensidade no ataque ali também seja necessária. Então comentem o que vocês acham, vou deixar vocês com corte, vamos estar reagindo junto e depois no final a gente volta com mais informações do Mengão, tá bom? Peço que antes dê o like aí já para estar fortalecendo a gente, também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão e bora pro vídeo. Ele não tá nem aí. E ele vai lá. Quero te lembrar disso. Cara, mas eu sei de várias bandas que fizeram músicas maravilhosas que são plágio. E aí? Grandes artistas, E voltando ao alguns dos Flamengo. mais famosos, inclusive, Mas cuidado, que já não fizeram. ataque Aí fala ninguém. que é referência, é Não ataque homenagem, ninguém. né? Bom, Pedro, de Pedro pra Pedro, e eu lembro, você lembra que nesse ano a gente celebrou a volta de Pedro, você lembra? Ah, o Pedro voltou. A gente Aquele lembrou momento na segunda. fora, turbulento, né? Ficou um momento Pô, volta bom. ou não volta? Será que vai voltar? Não voltou? Virou notícia e tal, lembra? O Pedro é a notícia, E o né? Pedro sempre é, e a gente ficava naquela angústia. Você é um canalha, tá? Mas eu não Tambaba tô. o Pedro. O Pedro. Ô, Pedro, O Flamengo quando deixa eu te ficou. falar uma Caralho, coisa. cara. Deixa eu te falar uma coisa, Tambaba. não, sem brincadeira. Cara, olhando pra esse Pedro, ontem, e aí eu quero uma análise sua, usando a tua experiência de análise Uma análise, né? do futebol Sim, carioca, mas uma acho uma observação. análise séria, que você sabe fazer. Cara, Pedro, o ataque do Flamengo contra a defesa do Botafogo, a gente sempre fala de clássico com um certo equilíbrio. Ontem, cara, o que aconteceu? O Flamengo foi tão superior assim ou o Botafogo que não foi tão legal? O Pedro, talvez pelo nome que carregue, é um cara diferente, né? Você gostou dessa? Ele é um cara diferente. Agora, é mais fácil também quando tem o Arrascaeta ali, né? É mais fácil quando tem o Arrascaeta. A diferença é que não basta ter o Arrascaeta se não tiver um cara pra caixa. Eu acho que o Pedro, ele... Eu tava conversando aqui com o Rafael Prats fora do ar, enquanto eu ouvia atentamente mais uma vez a fala do Felipe Luiz. O Pedro, ele é muito bom jogador. Tecnicamente, acima da média do que a gente tem no Brasil. Quando a gente pensa se o técnico da seleção, o Ancelotti, vai ter um cara com uma característica mais de 9, fixo, centralizado, que faz o papel ali daquele pivô, a gente sempre passa pelo nome do Pedro. Mas eu tenho a sensação, Edu, que ainda assim ele não convence 100% o Felipe Luiz. Ele precisa estar o tempo inteiro se provando para o Felipe. Tem sempre uma ressalva, tem sempre um... Agora ele está bem, mas tem momentos que não está. Agora ele treinou muito bem. Isso tudo dito, acho que o Pedro precisa, diria um treinador muito conhecido, tem que capinar sempre um pouco mais, tem que correr dobrado, parece que o morro dele ali... Então... Isso tudo dito, ele tem que correr um pouco mais com o Felipe Luiz, mas tá correndo. Tá treinando. Daqui a pouco eu vou passar a bola pro Prática, eu sei que quem tem ressalvas também é o trabalho do atacante Pedro. Agora, o time jogando. E é interessante porque o time não vinha tão bem. E aí você precisa de uma bola. O Botafogo era melhor no momento que o Flamengo faz 1-0. Tem o lance do pênalti que acho que a gente vai comentar, o pisão, foi, não foi. Mas o time jogando. E aí você tem uma bola para um cara como o Arrascaeta, você vai ter uma bola para um cara como o Pedro, aí o Flamengo também é isso aí. Ele não vai ter, talvez... um volume ali, tantas chances criadas, tantas condições de finalizar, mas você tem um Arrascaeta para achar um Pedro e aí é caixa. O Flamengo também ele é diferente por isso. Agora, isso tudo, Edu, desculpa me alongar, porque a gente bateu muito na tecla desse final de semana, que esse jogo de ontem era muito importante para saber como o Flamengo vai chegar nessa sequência de Palmeiras e ida de Racing. Isso. E ontem, para mim, ele recupera a confiança. Principalmente de um cara como o Pedro, que pode ser decisivo nesses dois jogos, que talvez não tenha um volume tão grande. Então, ele precisa estar com a confiança em dia para a bola que chegar. O Arrascaeta voltando. Luiz Araújo, para mim, muito bem. Samuel Lino, acho que ainda cabe um pouco mais de conversa. O Felipe, ontem na coletiva, até procurou fazer uma defesa. Ele faz tudo que eu peço. Ele acha que está um pouquinho abaixo. A gente é capaz de ver o Samuel Lino fazendo um pouco mais. Agora, é um Flamengo que, para quem tinha um pouco de dúvidas de como chegaria para domingo e meio de semana que vem, deu uma respirada boa. Deu boas respostas. Farol alto. Quando o jogo parecia se encaminhar para algo um pouco mais truncado, respondeu. Respondeu bem e recuperando nomes. E muita gente ontem, ó. Seu Alexandro, seu Emerson Royal, que eu acho que ainda oscila. Samuel Lino. Samuel Lino abaixo. Jorginho.
Luiz Araújo, a Arrascaeta não precisa falar. E aí, quando a Arrascaeta faz o time jogar, É padrão, quem tá né? perto e vai jogando bem, resolve pro Flamengo. E o legal é que quem tá em casa... Essa análise que você queria, Não, e quem tá Sócrates? em casa consegue Posso pegar voltar coisas pra- interessantes. Wagner Santos no chat. A cara do Pratos, que é um anti-flamenguista, quando o Flamengo dá show, ela chega a ser engraçada, beira o ridículo. E as pessoas... o seu semblante o Pratos não mostra tem o isso, cara. O não. Flamengo deu show ontem. Nem você, que é chatão, vai poder falar achar alguma coisa errada. Show você exagerou um pouquinho. Porra, Você- 3-0. Era pra ter tido um pênalti, ia ser Show 4. é quando tem aquele couvert artístico, sabe? Que você paga o 10% a mais. Ontem não era pra pagar? Agora é eu tô 12, vendo. 13. Agora aumentou já. Tô com o Pedro. Vitória, o resultado é muito expressivo, porque realmente era um desafio grande, é um clássico, no Newton Santos, independentemente do Botafogo, do jeito que está, o Botafogo tem problemas em campo e fora de campo também, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Felipe também era dúvida como é que ele ia se comportar, o Felipe Luiz. Porque Maior os desafio da últimos jogos carreira. do Flamengo, pelo nível que tem o Flamengo, não foram tão bons. O Felipe Luiz admitiu isso. Olha, a campanha é muito boa, a pontuação é muito alta. Palmeiras e Flamengo têm uma pontuação acima da maioria dos campeonatos de pontos corridos, essa altura do campeonato. O pessoal tá se O divertindo. pessoal né, que gosta tá de tirando um ficar sarro, falando de você. Mas estou com o Pedro Ivo que, a partir do momento que o Arrascaeta faz a jogada que faz, e é mérito do Flamengo ter um jogador desse quilate, desse nível, e o Pedro definir como definiu, o jogo começou a mudar. Porque tem muito jogador Começou a também que mudar. ia receber uma bola da Arrascaeta e não ia Nossa botar pra Senhora, dentro. É isso aí. Muito. Então, A Nath ontem- falou, Agora, a Nath falou sobre do o Pedro. não A Nath esse. falou, não pode... Não esse Pedro, o centroavante, é bom sempre observar jogo a jogo. Como é que vem minha sala? Jogo a jogo. Ô, Nath, fala pra ele, Nath. Jogo a Deixa eu falar um negócio pra você. Você me irrita calado. Quando você fala, você me irrita mais. é difícil. Hoje não eu parece acho- ser um bom dia. Mas me irrita Aceita. um pouco a Tá bom. presença. Mas é que não Mas, fala. me fala um Mas Mas centroavante. isso é um ranço que você carrega de outro assunto, sabe? Olha É aqui de que ela outra vai temática. começar a te entupir, vai. Mas é Me harmonização. fala um centroavante hoje no Brasil que tem as características do Pedro e que seja decisivo como ele é. Vai. Qualidade do Pedro, qualidade técnica, ou pro time, essas coisas Com a todas. característica dele. Não, é uma característica difícil de encontrar. Eu prefiro o Caio Aí você Jorge. abre mão Eu de um prefiro cara o que faz Caio gol e dá Jorge. assistência. Não, ontem o Pedro foi muito E bem. o Caio Jorge ontem? Que Fala noite, pra hein? você. Aí já foi muito Distante, mal, mas eu distante. passo pro O Pedro gol. vinha bem e, sinceramente, assim, eu confesso a vocês que eu não entendo a não sequência do Pedro no time titular do Flamengo. Eu acho que a gente vai acho. explicar Eu na entendo que sequência do existe um- Flamengo, a gente vai explicar porque ele vai demorar para ter chance com o Ancelotti. O Felipe Ancelotti espera um pouco mais do que só essa finalização no jogo. Talvez isso seja Mas- um ponto. Mas ontem o papo é outro. Eu falo pra Edu. você, Desculpa, na Nath, Copa do te cortei. Mundo, se ele fizer uma finalização, fizer o gol e classificar o Brasil, o que que importa? Se ele der um Se ele passe, finalizou né? 10 vezes e não acertou o gol, se ele finalizou uma e acertou o gol. O problema do Prato fala, o problema é quando tem que correr, quando tem que pegar. Ah, quando mas tem que aí apertar. você O jogo tem sem que- bola. Eu entendo o que a Nath fala, Não, gente, mas me desculpa, parece assim, que o olhar dos treinadores, viu, passando Nath, em que relação Não, ao Pedro, sim. é Eu muito entendo seguinte. que existe estratégia para quando você olha para um time É a conta. adversário e você precisa de um time de mais mobilidade, de mais velocidade, jogadores trocando posição. Em alguns momentos eu entendo. Só que no momento em que o Flamengo vinha e que precisava dar uma resposta, você não pode entrar com um Pedro faltando 10 minutos para acabar o jogo, como estava acontecendo. Se você tem um jogador que tem um poder de finalização como tem o Pedro, que em poucos momentos ele consegue achar um gol. O passe que ele deu pro Luiz Araújo ontem é um baita passe. Nossa, tá louco. Uma Então, assim, ele jogadaça não é mesmo. só aquele cara que fica preso ali parado. Em dados momentos, e a gente já viu isso na temporada, ele é um cara que muitas vezes sai da área também. Também acho. Arrasta a marcação adversária pro Ele, time que ele vai, é muito bom vai jogador. atravessar. Ele sabe o que tem que fazer quando o momento é de Assim, eu Flamengo acho que com dá bola. pra equilibrar isso. Acho que não dá pra você utiliza ele em um jogo, aí ele fica 2 jogos fora ou entra poucos minutos. É meio pra ele, pra ritmo de jogo, eu acho meio complicado. O Pedro hoje é um dos melhores já há algum tempo. Centroavantes, aquele centroavante mesmo, cara de área, o cara Concordo. que ainda, mesmo sendo o cara mais camisa 9 do futebol brasileiro, ele ainda assim te entrega em movimentação. Talvez ele não te entregue em recomposição, de fato. Isso é um fato. Mas dá pra você estruturar de alguma forma que isso faça valer a pena. Se o cara te entrega um gol e uma assistência no jogo, Ontem o Pedro deu show, hoje você tá dando show. E calando o Pratos não tem argumento. prefere Agora, Prato? o senhor não tem Deixa eu argumento. fazer uma pergunta. O senhor não tem argumento. você prefere o Pedro ou o Tiquinho no seu time hoje? Pedro. Hoje Pedro. O Tiquinho está no momento, como diz o outro, de declínio da carreira. Mas é que eu entendo lá da Nath, e a Nath, obviamente, ela empolga-se com o refinamento dos atletas, parte técnica do jogador, finalização Eu não muito sei, boa. você se empolga com o quê? Não, mas é o seguinte, o que o Felipe Luiz muitas vezes pede pro Onde ele time... vai chegar? Você empolga Perdeu a quando o bola. jogador perde o gol. Não, perdeu a bola, tem que pressionar. Perdeu a bola, tem que incomodar o zagueiro. Perdeu a bola, porque a gente olha muito pro Pedro definindo jogadas,
a parte técnica que ele tem, que é uma parte realmente muito apurada. Só que não, eu acho que não é apenas isso que vai garanti-lo no time titular, assim, com lugar cativo. O que muitas vezes o Felipe Luiz quer ele é bom, o centroavante. Não, tecnicamente não se discute, muito bom jogador. Só que o jogo de futebol, Edu, você vai ter muito tempo a bola e muito tempo você vai ter que correr atrás da bola Do também. jeito que você tá falando, você prefere, com todo o respeito, um abraço, o Buião que corria pra caramba, mas não. O Buião teve seu valor. Deixa eu fazer uma pergunta. Que valor, pô. Valor, o Buião, gente Deixa eu boa, te lembrar calma. a Copa de 2018. O Gabriel Jesus era o centroavante da seleção brasileira. Correto. Ele virou auxiliar de lateral porque ele precisava ajudar a recompor. Correto. Quantos gols ele fez na Copa? Nenhum. Ah, entendi. Você prefere um jogador que te Não, ajuda não. em finalização ou um jogador que te ajuda a recompor? Peraí, Mas vamos ele jogar a flutuou toalha. e atacou Joga a espaço. toalha, acabou, não tem. Não precisa Ah, mas ser assim, Inventou ele. futebol é feito de gols. Se você Sim. tem um Tá parecendo jogador a luta que do tem essa Pepão com o Vanderlei. capacidade... Só que, Nath, pra Você você tá fazer igual o gol, o Vanderlei com o tem Popó. que ficar, tem que procurar o centroavante, tem que deixar o centroavante em condição de fazer gol, e nem sempre isso é possível. Às vezes a marcação não permite, às vezes você não encontra espaço. Eu acho que falta ao Pedro isso. O time perdeu a bola, o Pedro vai ser o primeiro a marcar mais à frente, o Pedro vai pressionar quando tem de marcar a saída de bola. Não é muita característica então dele. põe o volante. Ele às vezes não faz isso por muito tempo. Então eu acho põe que o isso volante. joga contra ele. Agora, a parte técnica, isso não se discute. Então tem que pôr um volante. no lugar dele. Olha, Nath, qualidade, você mesmo. Acho que tem que você pôr um foi igual volante o no lugar Popó do e Pedro. ele é o Vanderlei. Tá perdidinho, tá no corner. Agora, ô, Eu sou o Bubu, filho do Popó. tá no corner. Ô, Bubu, eu vou até do seu lado. Eu fico Que a- indignada com o Prato. Não, e Eu calma vou que você vai embora. se indignar mais, Não, já eu vou tem embora. Santos. Eu não quero mais. Casa B7 do nosso roteiro. VAR. Eu não queria falar de arbitragem, eu tô igual o Pedro, eu não aguento mais. Posso fugir do roteiro? Eu não aguento mais. A gente já foge do roteiro todo dia. Pô, então, pô, Não tem mais uma nem vez, não pode roteiro. ser? Vamos pôr a imagem aí, já que você ficou... Temos imagens? Vai falar. O Luiz Araújo foi pênalti, bababá, Casa B7. Eu não tenho o que discutir nesse lance. Como você Pênalti claro para o Mengão e Isso. não foi marcado. 3 a 0. Revoltando o dirigente Boto. Boto falou. Chegaram dirigente Bubu. Não, o Bubu não é A gente dirigente. falou de arbitragem. O Bubu Nossa. já está revoltado com a arbitragem nesse Campeonato Brasileiro há muito tempo. Agora isso aí, ó. O VAR vai falar que isso foi um toque leve, que foi insignificante. Se você acha isso, se alguém aqui acha isso, eu desafio a ficar ali e eu pisar no seu pé. Eu acho Não, isso. eu não... Pisa Você aí. acha? Opa! Vamos lá. Então vamos lá. Aí, atenção. Mas pisa Atenção, vem pra cá. Não. Vem pra cá. Mas na Calma câmera aí. lenta, na Calma aí, velocidade normal. Na câmera Peraí, lenta, peraí. todo mundo se E legal que o tênis dele é branco. Vamos O tênis dele é vem cá. branco ainda. Vamos contextualizar. Mostrando pro fã de esportes o que é a televisão brasileira. Eu vou ao banheiro enquanto isso. Há uma eu dúvida também em vou. relação ao Aí. pênalti do Luiz Araújo. Mas cuidado que o tênis é significante, branco. o Pisão O ou não? Flamengo pede pênalti. O VAR disse que não. O Bubu acredita que foi pênalti. O Prats disse que não. Ele desafiou a fazer um movimento para ver se foi pênalti ou não. Eu quero Correto? Então vamos lá pro movimento. Peraí, deixa eu ver. O Luiz Araújo está no posicionamento aqui. Opa, essa câmera por cima. Quase que- Oi, Isso me pegou um pouco. Corta ela por cima. Isso, que eu deixa escorreguei. nessa. Foi sem Olha querer. essa, Como olha diria o essa. Abel. Deixa eu falar uma coisa. Quase Deixa eu falar rolou uma um coisa. beijo, Rodrigo cara. Bueno. Ô, A gente é Pedro, brother. A gente é brother. Você viu, Pedro? Rodrigo Vai Bueno. dar um cheiro no Para com essas cangote. brincadeiras gostosas. Vai dar um cheiro no cangote. Você sentiu o meu contato? Você sentiu o meu Faz de contato? Vai de novo, vai de novo. Peraí. Vai escorregar. Vai, Dá um vai. cheiro no cangote, Bubu. Não, agora não foi Não, legal. faz um movimento completo. Mas ó, quer ver? Agora faz Você um quer uma- movimento em câmera lenta, olha como vai ficar mais grave. Quer ver? Não, Faz isso que eu lentamente. faço. Eu tô Isso. lento. Faz que o Olavo Imagina se vai eu tô na resgatar. corrida e venho E assim. aí? Você não sentiu o meu Câmera contato? lenta, peteleco, é soco na cara. Então vamos fazer o Prats. seguinte, parabéns pela interpretação. Prats. Também. Olá. Se tiver o VAR, Nós vamos chamar o VAR. naquele Olá, momento, vô, pra ver que ele reagiu. Ele separa na sentiu. câmera lenta. Ele sentiu o golpe. Então, Ele sentiu o cara, contato. eu posso te falar? Ele esperou o contato, Pisão o é contato falta? veio. Você acha que não foi pênalti? Pisão é falta? Por que você acha que não foi Eu pênalti? acho que assim, a gente tem de primeiro avaliar o Eu que tô a com o gente Bubu espera nessa, em foi relação a pênalti. toque, choque, contato. Se isso virar pênalti, isso é pênalti. Bom, então aí é uma outra coisa, Você não vem em boa uma fase, outra hein? avaliação. Que equívoco, hein? Você não vem bem, não. Acho que só tá você nessa. Mas Nada continua. bom, sei lá. Pênalti. Pra você, pênalti? Não, não, pra Boa mim sorte. é muito O árbitro de vídeo Ele é contra. viu o seguinte lá. Não, calma aí, cara. Se o árbitro de vídeo virar regra agora do que é, do que não é, pô, eles são bons pra caramba, Foi né? pênalti ou não foi? O seu argumento pra mim, não dar pênalti. Pra mim Por quê? é um toque assim. Fase terrível, de Rafael disputa Prats. de bola, ele pisa no pé, mas eu não vejo esse tipo Se de lance. você tá como no pênalti. metrô Em e alguém hipótese pisa alguma. no seu pé, Ele Foi pede o que eu falei ontem, Edu. você- A gente tá perdendo você muito pede tempo com desculpa, esse Edu. negócio. Exatamente. Mas tira a ver você o tá no metrô. metrô, penso você veio pra cá de igual metrô, você. aí você pisou no pé de alguém lá que você não conhece. O que você faz?
Peço desculpa. É porque houve o contato. Não, mas espera um você pouquinho. sabe que você cometeu, sem querer, uma infração ali, você pode ter machucado alguém. Quebrado a unha de alguém. Você viu o que ele Deixa eu dar um falou? break pra esse melhor. Você falou, se Não, pisar no pé de alguém, o que você faz? Eu falei, eu peço o telefone. Ó, Prates, já pisão já é o falta. VAR, hein? Já Pisão já é o VAR. falta. Olavo, já já o câmera lenta aí. Depende Prisão é falta? Porque Depende. assim, a gente tem que lembrar que no futebol brasileiro não Oi? existe critério. Não existe critério. A gente Verdade. já viu pênalti sendo marcados desse. Pisão, dentro da área. Você tá louco. Olha lá. Aí, Olha lá, aí o contato. Isso aí é Olha lá, aí a pênalti? câmera É lenta. que ele sentiu. Olha o rosto dele, ele sentiu. Olha aí, Olha lá, e ele tava esperando o contato veio. Pedro. Olha lá, ele até reconheceu. Doeu, olha lá, doeu. Olha. Olha a cara de dor dele ali, olha lá, ele sentiu. Eu senti que ele foi meio de ombro, Bateu assim, coxa pra ali. você. Olha lá, ele foi tirando o pé que ele tava sentindo a Eu senti dor, que ele olha foi lá. meio de É ombro. um tipo de lance que acontece Olha lá. no futebol. Mas chegou a dar um... Olha lá, olha a dor. Todo lance. Ou muitas vezes acontece no Prates do futebol. céu, olha isso aí, é igual é o lance do Luiz Araújo. Isso é pênalti, cara. Aí no nosso Eu não programa e considero lá. pênalti. Pra mim, Cara, assim, para, de meu. futebol, Daqui a de pouco vai estar jogo. nas mídias aí, comentarista pisa no pé Olha do lá, outro ao olha lá. vivo, olha lá, vai sair Olha isso aí. isso. Escândalo. Olha isso. Isso é pênalti, ô Prates. Não, nessa câmera lenta aí, realmente seguiria parece no lance? quase que uma agressão. Pra mim, esse tipo de jogada, Ele seguiria no Esse lance toque- se não tivesse o pisão? possivelmente. A bola estava bem na frente, possivelmente seguiria. Entendi. Mas é um tipo de contato. Cara. Nath, choque, contato, Não, um pisão. Futebol é um Soco jogo de na contato. cara, Um joelhada braço no e tal. VAR. Não, Futebol é um jogo de não, contato. não. Você tá tratando como algo aleatório aí da disputa no campo. O jogador chega antes, ele dá o toque, o outro chega atrasado, E pisa no pé. impede que o jogador siga na jogada. Não é simplesmente, cara, esbarrão acontece. Não é assim. É. Houve ali uma situação Ó, que... você que aí tá no você tem que chat vai avaliar, mandando aí se foi pênalti ou não. A Vídeos força também. desse pisão, como que foi o pisão, porque assim, se pisão virar falta, pisão virar pênalti, Mas- o jogo não vai ter jogo de futebol mais, Não é gente. isso, meu amigo. Pô, mas você Vai joga ter jogo com de pé, se futebol. tu não tiver Não é isso. possibilidade de O jogar com esbarrão pé. É isso que eu tô acontece, falando. o pisão acontece. Não quando tá dentro da área, o cara se antecipa, dentro da chega área antes, não dá o pode fazer. toque, o zagueiro, não, só porque estamos falando de lance de pênalti. Aí o zagueiro chega, porque senão falta normal, não chamaria para rever o VAR. Sim, Só se fosse lance de sim. expulsão, que eu acho que não é o caso. Então, por isso que eu falei dentro da área. Aí o cara chega antes, o zagueiro chega atrasado, o zagueiro dá o pisão, impede que continue, é pênalti. Lucas Ferraz, pênaltis pro na Prates. sua avaliação, Aqui, ó, respeito. pênaltis pro Prates só acontecem quando tem fratura, sangramento. Não é isso. Então, eu acho que tem a questão do pênalti. Eu achei Só penal. você tá. E o pessoal elogiando aqui a atuação do Bubu, dizendo que o Bubu está encantador e eu também. Eu piso no pé mesmo. O cara, ele quis fazer o brincadeira. cara me Ok. incomoda e eu piso no pé. Piso no ó, calo ainda. Vocês vão mandando pra cá o que Eu vocês quero que acharam. o se fã foi de esporte pênalti ou diga não. se foi pênalti ou não. Então, eles vão mandando, eu vou ler já já. Isso é Olha pênalti. lá, ó. Mas teve um cheiro no cangote. Ah, isso aí, ó. Escorreguei, ó. Foi sem querer, ó. Deu uma escorregada. Mas nessa aí teve um cheiro no Por que cangote. ele chega a beijar? Olha lá, opa, olha lá. Olha lá. Então, Ainda bem que o VAR tá só embaixo. Dá uma chama. São brincadeiras, Bom, né? Um cheirinho no Você sabe cangote. disso, né? Ok. Tem. Tá cheiroso? Então tá aí, nação, esse foi o vídeo que vocês acompanharam junto comigo, vídeo muito bacana, uma análise completa. Eu gosto desse programa que ele é sempre bem humorado, né? Traz informações aí de uma maneira mais leve. Então, parabéns aí ao pessoal da ESPN, né? Do F-Show aí, gosto muito. E a análise foi essa, né? A gente ficou aí nessa situação do Arrascaeta, o nosso craque, nosso camisa 10, que quando tá inspirado é muito difícil de ser marcado e ele sempre acha um passe. Às vezes um jogo muito difícil, um jogo que não tem oportunidades para um lado e para o outro. A gente precisa de um craque assim para que saia gols. E foi assim que aconteceu, de um craque para outro, né? Porque muita gente falou da jogada do Arrascaeta, que de fato foi excepcional. Mas, cara, o Pedro realmente é diferente, cara. O Pedro ali, ele pega uma bola dessa, ele consegue ali dominar, bater com uma facilidade que você olha o lance e fala, cara, é um chute fácil. É fácil porque ele faz parecer fácil. Porque ali a maioria dos jogadores ali ou ia isolar a bola, ou não ia ter equilíbrio. Então, Pedro tem que ser destacado, fez o gol, merece estar jogando. Eu acredito que ele mereça mais jogos de titulares, deixa ele jogar ali, pegar uma sequência, uma confiança. Ele pode sim dar muita alegria pro Mengão, a gente sabe que ele é um bom jogador. Felipe Luiz tem as suas variações, tem as suas convicções, mas acho que essa partida mostrou ele aí que, né, nessas retas decisivas, onde o time precisa fazer gol, ele precisa ter um ataque matador, um ataque que faça gol. E ninguém melhor do que o Pedro, né? Pedro, Arrascaeta, assim como o Luiz Araújo também. Luiz Araújo é marcador de gol, ele faz gol, diferente do Plata. Plata vai lá, compõe a defesa, faz tudo, mas não costuma marcar tantos gols, apesar de ontem ter marcado.
Mas é isso, nação. Eu não sei se vocês concordam ou não, comentem aí o que eu falei, se vocês acharam que foi besteira. Mas é isso. Até um próximo vídeo. Valeu!